Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se especializar nesse segmento que cresce cada vez mais. Esse é mais um dos nossos vídeos onde nós estamos abordando conteúdo sobre inversor de frequência e soft starter. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a falta de fase na soft starter. O que fazer, o que pode ser. Todo mundo sabe que a soft starter é um equipamento utilizado para fazer a partida suave de motores elétricos, mas esse equipamento, após realizar ao longo desse processo de realizar a partida suave dos motores, ele pode apresentar defeitos, pode apresentar falhas. Por ser um equipamento industrial e muito bem elaborado, as soft starters possuem um belo manual com uma descrição de falhas. Então, sempre que ela apresenta uma possível falha, um defeito, ela aciona a proteção e indica na tela do display ou através de LEDs a falha que está dando exatamente naquele momento. O técnico que trabalha com manutenção, ele vai identificar aquela falha, consultar o manual para poder saber e ter uma noção do que pode estar acontecendo com esse equipamento. O grande problema é, uma única falha pode ter 4, 5, 6 possibilidades de defeitos. Então o manual traz uma relação dessas possibilidades para que nós, técnicos, possamos conferir todas essas possibilidades. E uma falha muito comum que acontece na soft starter é a falta de fase. Essa falta de fase, ela pode ter algumas alternativas de defeitos. E a primeira delas é exatamente não ter tensão na alimentação vinda da rede. Ou seja, nós energizamos, nós ligamos o equipamento, mas está faltando tensão da rede. Então, por alguma queda de energia, por algum outro problema que aconteceu, defeito no transformador, seja lá o que for, mas não está chegando 220, 380, 440 vindo da rede na alimentação de potência da soft starter. Então, ela vai indicar essa falha. Então, o primeiro teste que a gente precisa fazer nesse caso é conferir a tensão de entrada do equipamento. Apresentou falta de fase? A gente vai vir com o multímetro e medir a tensão entre as três fases, de R para S, de R para T e de S para T. Então a gente faz toda essa conferência. A segunda alternativa é motor ligado de forma correta, de forma incorreta, de forma errada. Por isso que é importante nós técnicos que trabalhamos com manutenção de inversor de frequência e soft starter termos ao menos uma noção de como fazer um fechamento de motor. Porque a gente precisa olhar para aquele fechamento e identificar se ele está feito de forma correta ou não. Porque se ele não estiver feito de forma correta, a gente precisa orientar o dono do equipamento a fazer a nova instalação do motor, o novo fechamento do motor. Então isso daí é importantíssimo que nós saibamos. Pode ser também mau contato nas ligações dos motores ou da soft starter. Se alguma das ligações de entrada, na entrada ou na saída, estiver com mau contato, essa falha também vai aparecer. Falta de fase. Porque na hora do pico de corrente, devido ao mau contato, essa corrente alta ela não vai conseguir passar por esse mau contato. Porque ali cria-se uma alta resistência. Então o equipamento vai entender o quê? Falta de fase. Se tem falta de fase, aciona a falha para de funcionar o equipamento, aciona a proteção. Então o equipamento para de funcionar. Então feito isso, apresentou essa falha, conferir todas as ligações desde a entrada do equipamento até o motor, certo? Uma outra alternativa são os fusíveis de entrada aberto. Quando a gente fizer as medições na entrada, da tensão da entrada e não tiver tensão, o próximo passo é conferir o circuito de proteção. Por que não está chegando tensão na entrada do meu equipamento? Então nós vamos conferir a todo o circuito de proteção, seja fusíveis, seja disjuntores, seja os dois. O que tiver de proteção no painel, a gente precisa conferir. E daí entra mais um detalhe. Por isso que é importante nós técnicos que trabalhamos com manutenção de inversor de frequência soft starter, termos uma boa noção sobre comandos elétricos. Se você não sabe comandos, você vai abrir o painel para fazer a medição,
e vai ficar totalmente perdido, porque lá vai ter disjuntor, lá vai ter chave, lá vai ter disjuntor motor, lá vai ter relé temporizador, lá vai ter várias coisas. Então, se você não tem uma noção de comandos elétricos, você vai ficar perdido. Não vai ter a mínima noção de por onde ir e como medir. Então, entendam que trabalhar com manutenção de inversor de frequência soft starter vai exigir da gente uma noção de comandos elétricos também. Então, saber comandos elétricos também é importante para a gente conseguir fazer esse tipo de análise, por exemplo, certo? Então, outra possível falha, o defeito que está provocando essa falha é consumo de corrente abaixo do valor mínimo. Nós estamos partindo a soft starter com um motor muito pequeno, abaixo do motor mínimo que aquela soft starter pode partir. Então essa é uma das características da soft starter. Ela só vai fazer a partida quando tiver um valor mínimo de corrente. Se a gente não conseguir atingir esse valor mínimo, a soft starter não vai nem funcionar. Então se atentem a isso também. Beleza? E a última alternativa, que é a mais importante para nós técnicos. Então veja, eu dei uma lista de alternativas que não tem nada a ver com manutenção de placa, mas que nós técnicos precisamos entender, porque se a gente não entende isso, a gente fica só na manutenção de placa. E para quem trabalha com inversor e soft starter, ter essa visão geral de todo o processo, de todo o equipamento é extremamente importante, tá? Então a última alternativa é curto na entrada ou na saída da própria soft starter. Geralmente isso acontece quando a gente tem um SCR danificado. Quando o SCR está danificado em curto ou aberto, o equipamento vai identificar a falta de fase. Quando ele identifica a falta de fase, ele vai interromper o funcionamento do equipamento apresentando a falha, certo? Então já tem vídeos aqui no canal onde eu já ensinei a testar os SCRs, a medir os SCRs. Então dá uma boa pesquisada aqui no nosso canal, que eu tenho certeza que você vai encontrar esse conteúdo. Outra alternativa também é o relé, o próprio relé de bypass danificado em curto ou aberto. Então quando o relé não aciona, ela pode apresentar, ou melhor, quando o relé está em curto, ela pode apresentar a falta de fase também, porque ela não vai identificar o tiristor na hora da partida, e não identificando o tiristor na hora da partida, ela vai entender que não tem fase na entrada. Não tendo fase na entrada, ela vai indicar essa falha. Beleza? Então, esse conjunto de informações que é importante que nós técnicos saibamos para conseguir fazer os nossos procedimentos, as nossas análises nesses equipamentos, certo? Então, tudo isso é importante para a gente poder conseguir trabalhar melhor, prestar um serviço de mais qualidade e conseguir se comunicar melhor com o nosso cliente. Já pensou se eu estou fazendo uma análise de um equipamento e eu não sei explicar para ele se pode ser o motor, se eu não sei explicar se pode ser painel, não sei explicar nada disso, eu só sei consertar a placa. Então eu preciso ter essa noção para conseguir dar e entregar mais valor no meu serviço prestado para o meu cliente, beleza? Esse foi o nosso conteúdo, espero ter ajudado. Se você gostou e se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo de qualidade e entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Se você quer ser lembrado das próximas turmas do nosso treinamento especialista soft starter e inversor de frequência, aqui na descrição do vídeo nós temos um link da nossa lista de espera. Clica no link, faça o seu cadastro, que assim que nós formos abrir uma nova turma, a nossa equipe vai te enviar uma notificação. Beleza? Se você gostou do conteúdo e teria alguma outra falha de inversor ou soft starter que você gostaria de entender, deixa aqui na descrição do vídeo que a nossa equipe vai tentar preparar um melhor conteúdo para vocês. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.